Boa noite, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Vamos lá, João. Vou passar a bola, vou apitar. Compartilhado. Vamos lá. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. Você é chato, o que está fazendo? Vamos lá. O que eu entendi do parágrafo, né? Vamos lá. Se tudo é criação do Pai, ou seja, de Deus, tudo é para aprendizado. Tudo podemos usar, pois estamos aqui para testar, aprender, evoluir. Temos que viver as nossas vidas, pois as leis de Deus já estão na nossa consciência. Por isso, se errarmos, vamos nós mesmos nos julgar e sentenciar. Com isso, vamos aprendendo com os nossos erros e acertos. Vamos sempre evoluindo. Muito bem. E aí, fala aí, Janete. Olha, Janete. Dá um help. Eu lembrei, assim, quando ele fala, né, que os poderosos desprender-se-ão da economia planetária. Quer dizer, às vezes a gente se preocupa tanto estar pertencendo a uma instituição. Deixa eu dar o exemplo da Casa Espírita, né? Eu quero muito assim ajudar, cuidar e coloco isso como foco principal da minha vida. Mas é o que ele fala, uma determinada hora eu vou voltar para o plano espiritual. Então, outras pessoas irão tomar conta para dar prosseguimento àquela obra, né? Então, muitas vezes a gente exagera nessa atenção sem viver a nossa própria vida, sem ver alguns interesses próprios, não é? De melhoramento interior. Não que não seja bom, lógico que é bom a gente se preocupar com uma instituição, né? Quem tem empresa, mas a gente sabe que não tem que dar toda a atenção da nossa vida para esse objetivo, não é? Porque a gente cuida como se fosse ficar em nossas mãos o tempo todo. E a gente vive muitas vezes como se nunca fosse partir, né? E às vezes exagera no zelo, no apego, nas normas que a gente impõe dentro de uma instituição, de uma empresa. Não é? Então, a gente tem que dividir um pouco essa questão das tarefas, da organização e pensar um pouco na própria vida, no nosso melhoramento, não é? Interior. Né? Então, é uma questão da gente não primar muito só com relação às organizações que a gente possa fazer parte. E até muitas vezes impondo, não é? Nossas regras, sem aceitar opiniões alheias. É isso. Quer dizer, eu vi dessa forma também, né? Esse parágrafo. Eu interpretei esse parágrafo que é a questão realmente da gente se apegar só a, como você botou, às instituições, ao material, ao dinheiro, por exemplo. Então, tem os dois lados, né? Tem, às vezes, aquele super protetor que cria ali todo mundo embaixo da asa, né? Faz tudo por todo mundo, porque não quer deixar ninguém se machucar, não quer deixar ninguém se ferir, não quer deixar ninguém se decepcionar, mas ele esquece que ele vai morrer. Uma hora ele vai desencarnar e aí todos aqueles que estavam embaixo da asa dele vão estar ali como se fosse pintinhos no meio da floresta amazônica, sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de conhecimento para poder se virar sem a presença daquela pessoa. E tem o contrário também, aquele que dá tudo para o filho, mas assim sempre focando no material, né? Eu vou te pagar a melhor faculdade, eu vou te pagar o melhor não sei o quê, melhor instrução, você vai aprender a ser o melhor lutador, mas sempre com aquele foco no material, porque ele vai bater em todo mundo e não vai apanhar de ninguém, porque ele vai ser malandro, vai enrolar todo mundo e não vai ser enrolado por ninguém.
e sempre focando só nos ganhos materiais, na evolução material, esquecendo que, né, o principal, que é o exemplo moral. Realmente, porque do que adianta você dar todo esse armamento, toda essa munição na mão de alguém que está moralmente incapaz? Ele vai fazer muito mais estrago. Você vai causar para o seu filho muito mais problema, porque você está criando ele sem as bases morais e está dando uma bazuca na mão dele para ele poder sair disparando para tudo que é lado sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma crítica moral. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? A gente tem que perceber que muito mais importante do que qualquer bem material, do que qualquer instrução que eu digo no sentido acadêmico, muito mais importante do que isso é o exemplo moral, é a instrução moral, é o conhecimento moral que você pode, através do seu exemplo, deixar para todos, né? Não só para os seus filhos, lógico que os filhos são os que provavelmente serão mais facilmente influenciados, até pela sua posição de pai ou mãe, mas todos, né? Nós, de uma forma ou de outra, a gente acaba influenciando a todos que convivem conosco, né? Mais alguém? Então, vamos lá, João. Próximo. Né? Cadê o texto? Sumiu. Voltou. Você vai ler ele todo de uma vez? Eu ia ler ele todo de uma vez. Pode ler, então. Tá. Vamos lá. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a vir pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Eu sempre acho que esse último parágrafo, na verdade, é um resumo de todo o texto que vem acima, né? Aí eu fiz aqui um resuminho também, tá? Do que eu entendi desse parágrafo. Depois, eu peço a vocês que explanem também, por favor, as suas considerações. Pode ser até parcelado, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que eu entendi desse parágrafo todo, que eu acho que é um resumo do estudo todo. Nós vamos prestar contas só de nós e não dos outros, né? Temos o livre-arbítrio, que é o normal. Contudo, se ficarmos vivendo a vida alheia, só ficaremos interferindo, até atrapalhando a vida dos outros, a evolução dos outros, enfim, tudo. Vamos ter que responder também por ter até atrasado a vida do outro. De tanto que a gente se intromete, que a gente fica dando pitaco, a gente também vai acabar respondendo por isso. Não só pela gente ter se intrometido, mas por ter até prejudicado o indivíduo. Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos ter responsabilidade das escolhas, das nossas escolhas e não das escolhas dos outros, para evoluirmos, independente de serem boas ou não. As nossas escolhas podem ser erradas, de repente é errado até os olhos de outras pessoas, até para os nossos também. Mas, de repente, esse erro era justamente o que você tinha que reparar de outra vida.
Vai, Janete. É como ele fala, né? No início desse texto, ele fala que as pessoas às vezes se preocupam demais com os outros, com as instituições, que devem se preocupar mais consigo mesmo, né? Então ele fala, mas algumas pessoas podem, né? Como ele fala, desavisados, podem achar que, então se eu tenho que me preocupar comigo mesmo, então eu não vou me importar com a minha família, com meus amigos de trabalho. Foi essa forma que eu vi, né? Então, quer dizer, ele fala com relação à cobrança, à responsabilidade, como a Doró falou no primeiro tempo, né? Que nós temos responsabilidade, embora a gente não deva interferir, como você falou, João, em demasia na vida das outras pessoas, mas nós temos responsabilidades com relação à família, com relação aos filhos, com relação aos funcionários de uma empresa. Nós temos essa responsabilidade, não podemos nos privar disso. Não é para sermos egoístas, é isso que o Emmanuel está falando. A gente não deve se meter na vida dos outros no sentido de prejudicar as pessoas. Mas aquelas pessoas que estão no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizade, no nosso círculo profissional, nós temos responsabilidade com relação a elas. E seremos cobrados, sim, por nos omitirem, né, com relação a essa conduta, na educação dos filhos, na conduta dos nossos funcionários, na injustiça com relação a esses funcionários e a esses filhos, né? E dessa forma também. É isso, gente. Até porque é uma interpretação muito equivocada, né? Apesar deles realmente colocarem ali que nós, cada um será cobrado por si, né? Pelo que fez, mas como a Janete falou, é extremamente equivocado você interpretar, então, que você só tem que se preocupar com você. Até porque não é lógico, né? Porque mesmo que você não queira, você vai influenciar. Não tem como você não influenciar na vida dos outros, né? Não, essa possibilidade não existe. Até se você resolver ir para o meio do mato, viver dentro de uma caverna, no mínimo você vai ter influenciado ali a vida do seu pai, da sua mãe, no dia que você decidiu ir para o meio do mato, viver no meio da caverna. E vai estar impactando ali na vida daquelas pessoas no momento que você resolveu tomar essa decisão. Então, não existe a alternativa de não influenciar, né? De não participar da vida do outro. Só que existe a maneira de você participar da forma correta, de você influenciar da forma correta, que é através dos atos, que é através do que só você pode fazer. Você não pode obrigar ninguém a fazer nada, você não pode mudar a rota, como o João falou, do livre-arbítrio de ninguém. Você só pode mudar a sua rota, você só pode mudar o seu livre-arbítrio e o de mais ninguém. Porém, você pode, uma coisa que influencia na vida dos outros e é você que controla, é o seu comportamento, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas respostas. Isso tudo influencia e vai mudar a vida de muita gente à sua volta e só depende de você, né? Coisas que só dependem de você fazer, de você iniciar, de você botar a mão na massa, de você dar o exemplo, de você ensinar, de você querer. Tudo isso está certo. Essa é a influência correta, é aquela que vai depender só de você. E aí sim passa a ser problema de quem está à sua volta, querer ou não, fazer ou não, ajudar ou não, seguir ou não. E aí ele vai responder. Aí sim, ele passa a responder apenas pelo que é da parte dele, talvez até de ter tido a oportunidade de estar ao seu lado, tendo você dando ali tanto exemplo e tanta oportunidade, e ainda assim ele não seguiu. Aí é ele com Deus que passa a ter a responsabilidade. Isso é que é importante, nós vamos sempre influenciar um ao outro. Agora, nós só vamos responder pela influência que a gente gerou no outro, mas que só dependia de nós, que
dependeu das nossas atitudes, que dependeu da nossa vontade de fazer e que gerou, assim, influências boas ou ruins nos nossos, a quem está à nossa volta. Pode falar, gente. Eu queria só complementar, porque essa passagem de Paulo, que Emmanuel traz para nós, ele fala no versículo 12, né? Como ele citou lá no início, cada um de nós dará conta de si mesmo. No 13, ele fala assim, não nos julguemos mais uns com os outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Aí, no sentido da gente ter essa influência dominadora, ter essa influência de prejudicar o irmão, né? Paulo frisa muito isso. E eu lembrei do nosso estudo, Selma, né? Da sua leitura hoje cedo, que tem a ver com o julgamento, da gente interferir, não é? Denegrir a imagem do outro, porque esse versículo 14, o Paulo vai falando o tempo todo com relação a um criticar o outro. O que come carne critica o que não come carne, o que não come carne critica o que come carne. Então, as pessoas ficam muito assim, querendo atacar o outro sem pensar nos seus próprios atos, né? E aí, no 19, ele fala assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, né? Então, ele fala que a gente pare de ficar criticando um ao outro, mas que a gente tenha uma conduta que sirva de paz e edificação. Se eu tiver que falar alguma coisa com relação ao outro, que seja para edificar. Não é como nós falamos no estudo da manhã, que a gente possa, em particular, chamar a atenção daquele irmão, que a gente ache que ele esteja de uma forma equivocada, mas não julgar, né? Jogar no ventilador, como a gente fala, né? O defeito do outro, denegrir mesmo a imagem dos nossos irmãos, né? Então, o Paulo, nesse capítulo, ele vai puxando as orelhas daquela comunidade ali, né, de Romanos, para que as pessoas se preocupem, sim, em se auxiliar, ajudar um ao outro, como ele fala, edificar, pacificar, e não ficar, né, nessa coisa de provocar, de mostrar, ó, ele que está errado, eu sou o certo. E nós temos ainda um pouco essa tendência, né? Muitas vezes a gente quer sempre mostrar que a gente é o correto, que a gente é o certinho, condenando o outro irmão quando a gente acha que ele está errado. Quando a gente deveria, né, de uma forma fraterna, misericordiosa, chamar, em particular, conversar com aquele irmão. Isso é tentar edificar a pessoa que até pode estar no ato errado. Eu ajudo na edificação dela quando eu chamo em particular e tento ajudá-la. Isso com relação a filhos, a amigos, a todos aqueles com quem nós convivemos. Era isso que eu queria trazer. Em relação ao que você falou, eu ainda completo. Nós tínhamos, claro, né? Tínhamos, né? Mas, como eu falei, no nosso patamar evolutivo, grau evolutivo, isso aí você vai peneirar e vai cair aí muito pouco a gente. Mas nós tínhamos que olhar nos outros, os defeitos, e não fazer. Né? A gente não precisava nem contestar, mostrar para ele, porque, de repente, a gente não sabe como essa pessoa vai receber essa crítica. Né? E é uma crítica construtiva. Né? Tudo da maneira como a gente chega, como a gente procede, como a gente fala, como a gente olha. Né? Mas a pessoa que está lá do outro lado talvez não entenda isso. E ninguém gosta de ser travado, criticado, chamado a atenção. Ninguém. Ninguém gosta de sofrer repreensão. Então, o que a gente tenta fazer? Né? Conciliar. Eu estava vendo hoje um programa na televisão sobre comportamentos compulsivos. As pessoas que dentro da casa guardam tudo que você imagina. Né? E tinham 4 profissionais tentando ajudar essa senhora. Eu estava falando com a Dulce, olha só, a gente iniciou-se esse programa. Olha só como é que o troço é complicado demais. Não é só tirar os bagulhos que estão dentro de casa, não. O troço é muito complexo. Porque muitas pessoas que tiveram as coisas retiradas de dentro de casa, no máximo dentro de uma semana após essa retirada, se suicidaram. Então, o troço é muito mais complexo do que tirar a sujeira de dentro de casa.
entendeu? Então, chegou lá um profissional da psicologia, profissional de comportamentos, profissionais do meio ambiente, né? Isso tudo lá nos Estados Unidos. Profissionais de autoajuda, para tentar demover a ideia daquela senhora que ela teve uma causa para isso tudo tem uma causa, né? E a causa dela foi muito forte. O marido dela mandava nela, submetia ela a trabalhos escravos, depois ele morreu, com isso ela desenvolveu um câncer, e esse câncer conviveu com ela dentro desse comportamento dela. Então, ela foi na fuga dela, de tudo que ela passou com o marido dela enquanto viveu. Quando ele desencarnou, ela trouxe isso tudo, essa fuga, e foi se amparou no comportamento compulsivo. Para atender, mas que eu estou no estudo aqui da Janete, faz favor. Coisas boas, coisas ruins, né? Todo mundo sabe qual é o comportamento. Isso tudo tem uma causa. Mas o que eu quero falar não é só tirar e atender. Tudo que está ruim. É tirar realmente, é saber como vai tirar aqui, como a pessoa vai se comportar. Então, foi uma luta muito dura e árdua dos profissionais, até porque também a prefeitura foi lá e intimou ela e ela seria presa. Uma questão de agressão ao meio ambiente, os vizinhos já estavam reclamando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala com as pessoas, e a gente teria, né, que a gente não faz, teria que usar aquela pessoa que tem aquele comportamento que a gente sabe que é errado, tirar proveito daquilo em benefício nosso. Ou seja, olhar para ele e falar assim, eu não posso fazer o que ele faz. Eu não posso me portar da maneira que ela se porta. Mas a gente não, a gente vai e joga a pedra primeiro, né? Joga logo o pedregulho, joga a bomba e depois vai ver se a pessoa estiver viva, aí vai oferecer ajuda. Mas primeiro foi a pedra, foi a bomba primeiro. Se ela viver, você quer uma ajuda? Então é muito complicado, mas o ser humano é muito complicado. O ser humano que eu digo é todo mundo, tá? Eu aqui, né? Espírito puro não, que nem água da Sedai, não. Estou falando de uma maneira geral, é muito complexo, né? A psicologia, né? A terapia ocupacional, os psicoterapeutas, a psiquiatria, a psicologia, eles têm realmente resposta para isso, eles têm caminhos. Essa senhora, ela por si só não iria melhorar, ela teve que receber auxílio de 4 profissionais. E o programa é feito para isso, né? Para que as pessoas envolvam, né, aquela pessoa que tem esse tipo de comportamento, né, esse comportamento compulsivo, não sei o quê, para tentar demover essa ideia. Agora, é difícil porque, por exemplo, quando eles tiravam alguma coisa dentro da casa dela, né, ela tirava 10 itens, ela queria ficar com 7. Entendeu? Aí, para você tentar fazer com que aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que aqueles 10 itens não servem mais para nada. Não existe mais para nada, não existe função, não é necessário mais guardar. Mas daqueles 10, ela quer ficar com 7. E aí vem aquele problema, lá no início do programa. Se pode ser feito para tentar ajudar, pode ser maléfico para ela. Porque ela pode mandar todo mundo embora, sai daqui todo mundo. Eu já vi programas assim. Tentar o suicídio, se suicidar, como já teve relatos, tá entendendo? Entrar em comportamento mais depressivos ainda, tomando remédios ou em atitudes, né? Se drogando. Por quê? Porque tentaram ajudar ela. Então, até ajuda é difícil, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente observa essa pessoa, esse tipo de comportamento, a gente tem que investigar a causa. Existe uma causa para isso tudo. Eu estou falando causa material, tá? No caso dela, foi o problema do relacionamento com o marido dela e depois o câncer. Mas pode também ter uma causa muito séria por trás disso aí, espiritual, que já vem de outras vidas, que a gente, quando olha, fala, julga e fala: pô, é isso aí, eu sei que vai mais. Olha só, tem lá atrás, existe uma bagagem espiritual e faz ela adotar, a pessoa, né, adotar esse tipo de comportamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente só olha a capa,
A gente não olha o interior, a gente só olha o final, né? A gente não olha o interior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mais alguém gostaria de comentar? Então, estamos nos aproximando do fim do nosso estudo. Convido a Janete a fazer a nossa prece de encerramento, como de tradição, já que semana que vem será ela que vai ministrar os estudos. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a mãezinha querida, e vamos agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Jesus, bom amigo, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de estudo no Zoom da Casa de Emmanuel, momento em que trazemos essas reflexões do nosso querido Emmanuel. São sempre muitos pontos, Jesus, que devemos estar pensando a respeito, para que possamos estar trabalhando nosso melhoramento interior. Que verdadeiramente possamos assumir essa postura de reflexão e trazer para nós, para a nossa vida, a melhor forma de estarmos aplicando, né, para que possamos estar vivendo em paz, em harmonia com todos os nossos irmãos, começando sempre pelos nossos familiares, com quem estamos mais próximos, que possamos pensar 2 vezes antes de julgar, antes de proferir qualquer palavra que seja, para que não estejamos ferindo os nossos irmãos. E aplicando assim, Jesus, o teu ensinamento, não fazer aos outros aquilo que não queremos para nós. Sendo assim, Jesus, pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, João, pelo estudo, obrigado a todos pela presença. Sem o grupo, não teríamos o estudo, né? Podia cada um por si estudar, já que cada um dá conta de si. Mas, né, é tão bom a gente ficar se influenciando um ao outro por bem, né? Umas trocas boas, né? Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Boa semana, gente.